Olá e bem-vindos a mais um Notícia da Semana com as principais informações da Áustria e da Alemanha. Eu sou a Amanda Previdelli e esse vídeo é publicado todos os domingos no Instagram, Amanda na Áustria, e no YouTube. Eu tô pensando em mudar para segunda-feira de manhã, então se você tem uma opinião, se você tem uma preferência, coloca aqui nos comentários para eu saber. Vou fazer uma enquete também no Instagram depois. O áudio desse vídeo vira podcast que você pode encontrar nas principais plataformas online. Hoje a gente vai falar bastante de pandemia e política, tanto na Áustria quanto na Alemanha, porque a semana foi sem dúvida cheia de muitos eventos. Se você gosta aqui do conteúdo, pode ajudar o jornalismo independente curtindo e compartilhando os posts nas suas redes sociais e se inscrevendo no YouTube. A inflação na zona do euro está em alta e atingiu o maior valor desde que a moeda única foi adotada, chegando a 4,9% em novembro. A preocupação é que a recuperação econômica do bloco demore mais do que o inicialmente projetado, especialmente levando em conta os riscos de um prolongamento da pandemia. Na Alemanha, o futuro ministro das Finanças, Christian Lindner, já ligou o alerta em relação à inflação, reforçando que vai buscar finanças controladas e reduzir os níveis da dívida no bloco. 4 pessoas ficaram feridas depois que uma antiga bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada e explodiu perto da estação central em Munique na quarta-feira. Mais de 2.000 toneladas de artilharia e munições são encontradas a cada ano na Alemanha, mais de 70 anos depois do fim da guerra. Os sociais-democratas e os liberais do FDP já aprovaram internamente o acordo de coalizão apresentado pela chamada Coalizão Semáforo. O atual ministro das Finanças, Olaf Scholz, deve ser eleito novo chanceler do país nesta quarta-feira, após conseguir negociar com o FDP e os Verdes. Nessa semana, a chanceler Angela Merkel teve sua despedida do cargo após 16 anos como chefe de governo da Alemanha. E em seu último podcast para a população, disse que está deprimida com a situação da pandemia no país, com as unidades de tratamento intensivo em hospitais lotadas. Ela pediu para que as pessoas se vacinem e disse que cada vacina importa, seja ela a primeira dose, a segunda ou a dose de reforço. Nessa semana, o governo federal e os estados da Alemanha anunciaram novas medidas para combater a pandemia. O país efetivamente determinou um lockdown para não vacinados ao instituir a regra 2G, ou seja, acesso apenas para quem está vacinado ou se recuperou recentemente de Covid-19 em todas as lojas e serviços não essenciais. Além disso, pessoas não vacinadas ainda têm restrições de contato. Cada estado também está livre para adotar medidas mais rigorosas. Tem um post falando sobre isso no Instagram com mais detalhes. O governo da Alemanha também anunciou que vai levar para votação no parlamento proposta para obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19, que, se for aprovada, passaria a valer a partir de fevereiro do ano que vem. O atual ministro da Saúde chegou a dizer que as medidas restritivas são bem-vindas, mas vieram tarde demais e que especialistas esperam que o pico dessa quarta onda de Covid atinja os hospitais e UTIs na época do Natal na Alemanha. O país registrou 42.055 novos casos de Covid em 24 horas nesse domingo, em comparação com 44.401 na semana passada. A Alemanha tem 103.040 mortos pela doença desde o início da pandemia e 68,9% da população totalmente vacinada. O último relatório do RKI mostrou que 598 pessoas entre 18 e 59 anos foram internadas em unidade de tratamento intensivo em 4 semanas, nas 4 últimas semanas. Dessas, 504 não estavam totalmente vacinadas. Na Áustria, os números de novas infecções por Covid-19 estão em queda. O país registrou 5.192 novos casos em 24 horas, comparado com 10.478 casos na semana passada. Atualmente, 651 pessoas estão em unidade de tratamento intensivo com Covid na Áustria e 12.796 morreram desde o início da pandemia. 67,62% da população está totalmente vacinada. A Áustria está atualmente em um lockdown até pelo menos o dia 12 de dezembro. Em Viena, o prefeito já disse que quer decidir quais serão os próximos passos após essa data e considera a possibilidade de reabrir certos locais e serviços apenas com a regra 2G+, ou seja, o acesso apenas para quem estiver vacinado e testado, ou se recuperado recentemente de Covid e também testou negativo. Nesse final de semana, mais de 40.000 pessoas participaram de um protesto em Viena contra as medidas de combate à pandemia. Além de lidar com a pandemia, quem mora na Áustria ainda teve que passar por uma reviravolta no governo. O ex-chanceler Sebastian Kurz anunciou que estava se aposentando da vida política após o nascimento do seu filho e depois de se considerar perseguido. Kurz, que chegou ao poder 2 vezes na Áustria, uma em coalizão com a extrema-direita FPÖ e outra com os Verdes, renunciou ao cargo em outubro após alegações e investigações
de que ele estaria envolvido em um esquema de corrupção e suborno. Agora, ele renunciou ao cargo de líder do seu partido VP e surpreendeu o país. Após a renúncia de Kurz, o atual chanceler, Alexander Schallenberg, que estava há pouco mais de 2 meses no cargo, disse que também deixaria sua posição. O argumento dele é que a pessoa que lidera o partido também deveria ser a que tem o posto de chanceler. O ministro das Finanças, que é um forte aliado de Kurz e também está envolvido em alegações e suspeitas de corrupção, e o ministro da Educação também se retiraram dos seus cargos. Nessa semana, o atual ministro do Interior e linha dura contra a migração, Nehammer, deve assumir o cargo de chanceler na Áustria. Ele já foi eleito pelo partido OVP como líder. Nehammer também já foi citado algumas vezes aqui no Notícias da Semana. Ele causou polêmica ao defender a criação de campos de refugiados ao redor do Afeganistão, defender a deportação no meio da noite de crianças que nasceram e cresceram na Áustria e também por falhas gravíssimas do Ministério do Interior, que não teve um alerta quando um conhecido terrorista islâmico comprou armas ilegais e mais tarde foi responsável pelo atentado em novembro de 2020 em Viena. Em seu discurso anunciando que será o novo chanceler, o ex-militar reforçou a sua defesa de dizer claramente o que é necessário quando se trata de questões de migração e asilo. Vamos fazer aqui também um rápido giro pela vizinhança. A Suíça reforçou restrições contra a Covid-19 para tentar conter o novo surto da doença no país. A partir de segunda-feira, dia 6, o certificado de saúde passará a ser exigido em mais locais, inclusive eventos indoor, gastronomia e cultura. Encontros também estão limitados a um máximo de 30 pessoas em locais fechados. Na República Tcheca, o número de novas infecções vem caindo, mas os de hospitalizados ainda continuam em alta, uma situação que preocupa o novo governo recém-eleito. Apesar disso, a coalizão que tomou posse semana passada deve retirar a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 60 anos de idade que estava prevista para o país. A Eslováquia está com alta no número de casos e o governo considera estender o lockdown por mais de uma semana e reforçar a fiscalização. A palavra da semana é Wellenbrecher, algo como quebra-ondas em alemão. Essa também foi eleita a palavra do ano de 2021 na Alemanha e vem sendo usada para descrever as medidas tomadas para tentar reduzir ou quebrar novas ondas de pandemia. Gente, vou aproveitar agora para responder então algumas das perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Lembrando que ajuda muito quando vocês colocam exatamente a situação, especialmente em relação a qual estado, ou às vezes as pessoas nem falam qual país estão perguntando, então como cada estado tem regras diferentes, fica muito difícil de responder. Aí, por exemplo, entrada nos países vizinhos da Alemanha. Não sei, talvez eu acho que eu vou pegar então essas perguntas mais gerais e de repente fazer já um post, mas a treta dos 3 Bundeskanzler em 3 meses. A gente tá falando bastante sobre isso porque a Áustria realmente tá uma instabilidade enorme e eu acho muito curioso também de pensar como fica a coalizão, sabe? Porque essa coalizão já é frágil, porque você está colocando um partido de centro-direita que fez coalizão, preferiu fazer antes coalizão com a extrema-direita, junto com um de centro-esquerda, e que tem muitas questões divergentes, né? Especialmente em relação à migração, que é uma das pautas mais fortes, especialmente do novo chanceler. Então, a grande questão que fica é até quando essa coalizão vai durar. Se por um lado eles têm essa dificuldade, eles estão com muitas diferenças, por outro, os dois partidos, OVP e Verdes, não estão muito bem nas pesquisas eleitorais, ou nas pesquisas de opinião. Então, eles sabem que se tivesse uma eleição agora, é bem possível que eles percam lugares, assentos no parlamento. Então, eles também querem manter essa coalizão o maior tempo possível, até pelo menos passar um pouco essa pandemia e eles conseguirem reconstruir, né, a confiança da população. O que os alemães acham do lockdown? Também é uma pergunta complicada, né? O que eu posso te falar é que existem protestos, sim, mas na Alemanha eles fazem muito mais pesquisa do que aqui. Eu vejo muito mais pesquisa do que na Áustria. E, por exemplo, uma parcela considerável, maior parte da população, inclusive mais de 60% da população na Alemanha, é a favor de vacinação obrigatória. Então, isso já dá uma certa noção de que, apesar de a gente ter protestos, talvez a população em geral, a população que está preocupada com o vírus, a população que não quer sair de casa numa manifestação com milhares de pessoas sem máscara, então não faz contra manifestações, talvez essa seja a maioria mesmo e você esteja de fato falando de uma minoria, por mais que seja, no caso da Áustria, por exemplo, 40 mil pessoas na rua, talvez a gente esteja falando assim, de uma minoria mais barulhenta, né, como costuma se falar.
porque essa taxa é muito alta, né? Mais de 60% das pessoas a favor da obrigação de vacinas. Existe passe sanitário na Alemanha como passaram a exigir na Suíça desde antes. É o Grüne Pass, né? O passaporte verde, a gente chama. Ele está em vigor há muito tempo e agora na Alemanha ele vai precisar ser apresentado como vacinado ou recuperado para a maior parte da vida pública. Como é possível conseguir o cartão de vacinação europeu tem apesar do brasileiro? Então, isso vai depender muito da sua situação. Eu recebo essa pergunta bastante. Às vezes a pessoa está aqui por pouco tempo e não compensa, sabe, passar pelo processo de fazer uma equivalência. É quase como um diploma, assim. Existem diferentes vias que você pode tomar para pegar essa equivalência, né? Se você vai morar aqui, compensa. Então, vai no médico de família e veja com ele como você pode fazer. Às vezes, no seu seguro social, tem várias opções. Mas a maior parte das pessoas que me pergunta, na verdade, está vindo para passar pouco tempo. E aí, vale lembrar que o aplicativo brasileiro, o Conect SUS, ele emite um comprovante em inglês. E esse comprovante, ele é válido na Europa toda. Ele é válido na Áustria, ele é válido na Alemanha. Se você tomou o Coronavac, a Alemanha e a Áustria não vão aceitar isso como prova para você entrar nos estabelecimentos. A Áustria aceita a Coronavac para você entrar no país, mas ainda não aceita para você entrar num restaurante. Estamos em lockdown, então tanto faz, mas é bom vocês saberem isso para o futuro. Quais são as opiniões sobre o fim do confinamento em Viena? Vai dar para entrar turista depois de 12 de dezembro? Isso eu já falei também semana passada, vou repetir porque todo mundo me pergunta sempre. Já pode entrar turista. A Áustria está em lockdown, mas a entrada de pessoas com visto de turista não foi proibida. Isso está oficial no site do Ministério da Saúde. Eles atualizaram depois da atualização do lockdown, justamente porque estavam recebendo um monte de perguntas sobre isso. Então, a pessoa que vem como turista, ela pode entrar. Porém, ela não consegue se hospedar em um hotel. E aí, depois de 12 de dezembro, a ideia é reabrir em passos. Fronteiras Brasil-Alemanha, então, também nada mudou, as mesmas regras de entrada, o mesmo preconceito com a Coronavac e a mesma possibilidade de você entrar mesmo como turista se você for totalmente vacinado com outras vacinas. Nossa, gente, eu não sei o que eu fiz, que eu acho que eu fiz algum gesto e aí ele parou de filmar no meio. Então, eu vou aproveitar que eu já falei demais, eu vi que o vídeo que eu gravei já tem uns 9 minutos, e vou só desejar pra gente um bom segundo advento, uma boa semana pra gente e tchus!